Boa noite. Não quero agradecer aqui a oportunidade de estar aí presente com vocês nessa noite, né? Pela primeira vez, para estarmos aqui junto refletindo sobre tudo que tenho certeza que já foi dito. Mas queremos pontuar aqui alguns aspectos da nossa doutrina que podem nos ajudar em muito a passarmos pelos momentos de adversidades, sem muitas dores, sem revoltas, sem comprometimentos, mas entendendo que estamos passando por um momento difícil coletivamente, mas pela união dos interesses fraternos e pelo exercício da caridade ativa, nós estaremos muito mais fortalecidos para travarmos a nossa luta diária, já que estamos vivendo e passando situações inéditas, que temos certeza que a nossa geração, né, do mais velho ao mais novo que está aqui conosco na noite de hoje, com certeza não esperava vivenciar na presente encarnação. Temos certeza que na nossa programação espiritual estava previsto, uma vez que, pelo momento da nossa reencarnação, no nosso planejamento reencarnatório, nós sabemos todas as adversidades que íamos enfrentar e junto com a espiritualidade que nos assiste, com certeza, isto tudo foi programado e nosso espírito foi muito fortalecido para vivenciarmos estes momentos tão difíceis. Eu estou vendo algumas pessoas já darem boa noite, né? Então, eu acho que vocês estão me ouvindo, porque senão alguém teria aí comentado, né, que sobre imagem e som. Bom, boa noite a todos. Vamos aqui elevar os nossos pensamentos na prece do compartilhamento da boa palavra. Que todos nós estejamos aqui envolvidos no mesmo sentimento de fraternidade, de caridade, para que as nossas propostas de estudo possam ser todas, né, trazidas como uma forma de nós estarmos buscando a prática e o exercício da boa palavra, que sempre irá produzir os bons frutos, né? Eu escolhi um título aqui para nós falarmos sobre o lugar em que nós estivermos plantados e que nós devemos florescer, né? E eu vou citar alguns grandes exemplos de apóstolos e discípulos de Jesus que vivenciaram este seu vaso, este seu canteiro, florindo inteiramente conforme a proposta de vida para o qual eles foram criados. No Livro dos Espíritos, que vai constar a primeira parte apenas de 3 questões que nós vamos, né, que não são sequenciais, mas que se complementam com a nossa proposta de hoje. Nós sabemos que no Livro dos Espíritos, Kardec indagou sobre o objetivo da encarnação, para que o homem encarna, né? Por que aqui após o nosso planeta, conforme nós estudamos muito bem, de quem já teve oportunidade de leitura, lá no A Caminho da Luz, de Emmanuel, vai perceber como que, né, essa comunidade cósmica preparou este planeta Terra, tendo sobre a governadoria de Jesus, para nos receber. Então, a gente estuda ali a parte do pequeno resumo histórico que Emmanuel fala, né? E nos explica muito bem sobre o planeta estar pronto para nos acolher. Tá, planeta nos acolhe, mas por que encarnamos? Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, na questão 132, né? Kardec faz essa pergunta:
qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Ele não fala reencarnação, ele fala da encarnação. Então tem uma respostinha um pouquinho longa, mas eu vou me fixar aqui no que eu quero dizer, né? Visa ainda outro fim. A encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, né? Então, a parte que me toca na obra da criação, qual a parte que me toca? Florescer aonde eu fui plantado, né? Então, este é o papel da encarnação. E não vamos pensar em nós aqui agora, né, como um espírito recém-criado, porque certamente isso não corresponderá, né, à verdade. Nós sabemos que nós temos aí um passado grande, não podemos agir como espírito que acabou de ser criado e jogado aqui neste mundo, passando por tantas provações, sem sabermos porquê, né? Nos considerarmos vítimas ou nos considerarmos injustiçados. Estamos aqui porque já vivenciamos outras vidas e estamos aqui cumprindo o nosso papel, né, na criação e na evolução planetária. Nós fazemos parte desse planeta, né? Agora, se nós já tivemos uma primeira encarnação, que a gente, com certeza, a gente vai ter a solidez de pensar que essa vida, que nós já tivemos várias existências anteriores, pelos frutos que nós estamos colhendo. Se nós já estamos colhendo alguns frutos, nós temos certeza, né, que nós somos árvores já em condições de frutificar. E esses frutos nem sempre podem ser de boa qualidade. Nós sabemos que o nosso país exporta algumas frutas tropicais. E a gente sabe que existe também a seleção destes frutos na exportação. Nós temos pessoas que são treinadas, técnicos, profissionais, que são treinados para separar estes frutos. E também no plano espiritual, nós também somos selecionados para que tipo de mundo nós precisamos de participar no processo reencarnatório, né? De acordo com aquilo que nós já adquirimos, com os conhecimentos que nós adquirimos, aí nós vamos sentir que nós reencarnamos no momento certo, né? Na família certa e no local certo. Porque nós estamos aqui, né? Eu estou falando de Muriaé, muitos estão ouvindo aí de Guarapari. Porque nós nascemos aqui? Porque nós estamos lá? Porque neste momento, né? Tudo isso, momento, tempo e local, tudo tem uma finalidade, né? Quando a gente vai fazer algum canteiro na nossa casa, alguma hortinha, algum pomar, quem tem alguma terra, separa, né, um espaço maior para plantar uma árvore maior, porque ela precisa de florescer num local, ela demanda mais espaço do que outras que podem ser plantadas até em mini vasos. Então nós temos que ver para onde, né, nós seremos direcionados na presente reencarnação. Então, eu falei da questão 132 porque a gente encarna. E na questão 167, né, o Kardec já pergunta por que a gente reencarna. Então, daí nós vamos falar, nós estamos reencarnados porque já vivenciamos outras vidas. Não caímos de paraquedas no dia de hoje sem bagagem. Então, nós temos que analisar isso. Agora, na 167, não pergunta da encarnação, pergunta qual o fim objetivado com a reencarnação. Aí vem para nós, olha, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Melhoramento progressivo da humanidade, né? Então a gente olha aqui que o nosso papel para nós florescermos aonde fomos plantados, melhoramento progressivo da humanidade. Agora, como nós somos missionários, né? Paulo, quando estava, que é um dos exemplos que eu vou falar bastante hoje, quando ele estava fazendo o seu curso superior, né, uma faculdade,
o que era muito raro na sua época, né? A gente olha isso lá no livro Paulo e Estevão, que fala que Paulo, com 30 anos, ele chega a Jerusalém, né, e tem um encontro lá com Sadoc, e fala que está no ano 35 depois de Cristo, e que ele devia ter por ali aproximadamente 30 anos. E fala que ele foi um dos que teve a oportunidade de estudar nas melhores escolas que existiam na época. Da Alexandria, né, era uma delas. E Jerusalém, então Paulo, a de Corinto, onde ele, né, também frequentou muito tempo, ele foi fazendo seus estudos e se aprimorando ali, falava mais de um idioma. Então a gente olha ele como um vaso escolhido para ser ali plantado e para ali ser florescido, né? Ele florescer. Então ali nós vemos no próprio livro Paulo e Estevão, e também no Atos dos Apóstolos, que fala bastante sobre a vida, né, e o crescimento espiritual de Paulo, mostra ele justamente com um tema, é um grande exemplo para o tema que nós vamos reflexionar hoje. Então ele mostra um Paulo ali muito preparado, né? Jesus não o escolheu em vão, como Jesus também não nos escolheu em vão. Agora, quando Jesus coloca a sua missão nas mãos, né, de qualquer um de nós, vamos pensar em nós, né, na nossa missão, para que nós estamos vivendo esses dias. Então, Jesus, o João, no capítulo, no Evangelho de São João, existe um versículo, está em João 2,25, em que São João, quando escreve, fala assim: pois ele mesmo, quer dizer, Jesus, sabia o que havia no homem. Então Jesus me conhece, tá? Ele sabe o que tem no homem, quer dizer, ele sabe o que tem na sua criatura. Se ele me permitiu encarnar e desencarnar, não foi sem me conhecer. Se ele me colocou para florescer em algum lugar, ele sabia o que existia em mim, tá? Esse assunto o Emmanuel trata no livro Fonte Viva, no capítulo 109, tá? Chama A Exemplo do Cristo. Aí ele fala assim: sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Ou seja, Jesus me criou para florescer em algum lugar e ele não se impressionou com os meus lados deficientes ainda para exercer o seu ministério de amor. Eu sei das suas fragilidades, eu sei das suas adversidades, como ele conhecia as de Paulo, né? Mas também conhecia as suas qualidades, conhecia o seu potencial, e nele ele colocou, né, um grande missionário para fazer a divulgação e a implantação de sua igreja, né? Nós não estamos querendo nos comparar com Paulo, mas Paulo, quando nós começamos a ver o início da obra Paulo e Estevão, a gente fala assim, mas este se transformou no Paulo. Quando a gente lê o Atos dos Apóstolos, a gente que vê aquele Pedro operante à frente da casa do caminho, a gente pensa, né? Mas este é o Pedro que foi talvez um dos últimos, né, a aceitar o sim de Jesus no convite para o seu apostolado, né? O Pedro sempre teve um pé atrás, ele sempre teve muito medo de se envolver com Jesus, né? Porque ele queria também, Humberto de Campos mostra isso muito bem no seu livro A Boa Nova. Ele mostra que o Pedro tinha aquelas fragilidades, essa parte negativa aqui que Jesus conhecia. Mas Jesus falou, isso tudo é trabalhado. Quer dizer, Jesus confia em cada um de nós, né? Ele sabia que a usura morava com Zaqueu. Contudo, ele trouxe da sovinice para a benemerência. Quer dizer, ele não se impressiona com o nosso lado negativo, né? Podemos florescer. Ele acredita que nós temos capacidade de sermos mais positivos do que todas aquelas
do que toda a nossa parte, do que todo aquele nosso envoltório negativo que às vezes a gente costuma, né? Das nossas reclamações, das nossas intolerâncias, das nossas impaciências, das nossas queixas consecutivas, né? Jesus também não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Olha, isso aqui está sendo falado para nós pelo Emmanuel, né? Para nós meditarmos com a responsabilidade dos nossos atos. Ele reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. A gente conhece aquele diálogo de Nicodemos com Jesus, né? E a gente olha o quanto Jesus foi positivo com ele e fez ele reflexionar sobre esses novos valores, sobre renascer de novo. Não vamos levar esse renascer de novo só para um sentido muito amplo, mas é no renascer de cada dia, né? Mesmo que eu hoje tenha feito algumas coisas que eu não tenha ficado satisfeita comigo, né? Não adianta o julgamento de outras pessoas. O julgamento que mais avalia as nossas falhas, né? As nossas negatividades, é feito por nós mesmos, né? Como está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, é o conhecer-te a ti mesmo, é buscar em nós o que está atrapalhando, né? Que a minha primavera chegue, como chegou para Zaqueu naquela noite, como chegou para Maria Madalena no trabalho com Jesus, como chegou para Nicodemos no diálogo com Jesus, né? Ele identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instalou no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Olha, o que dá, sim, muita força para a gente, e quando a gente lê o livro do Paulo e Estevão, é a gente olhar que aqueles que estavam fragilizados há poucos dias atrás, né, se fortaleceram nas provações da vida. É tão bonita, é uma passagem muito comentada, né? Todos gostam de lembrar da passagem da tempestade do barco, né? Mas a gente olha, a gente também agiria aquilo, nós estamos assim, nós estamos agindo assim, né? Com essa situação nova que nós estamos enfrentando, com essa tempestade muito dura, nós estamos assim, nós estamos nos sentindo frágeis naquela embarcação totalmente tomada por tempestade de ventos diferentes. Nós não conhecemos esse vento. Nós somos pescadores aqui dentro de nós, mas isso nós ainda não tínhamos vivenciado. Então vamos aqui nos fortalecer nessas negatividades que o Cristo sabia que nós tínhamos, mas mesmo assim Ele me confiou para me colocar no meu lar, para me colocar ou como uma mãe ou como uma avó, né? Eu gostei muito do dia que eu assisti uma palestra, quando ele fala que a gente, quando está constituindo uma família, a gente sofre. Por quê? Porque amar é bom demais, mas amar sofre, faz a gente sofrer. Olha, quando a gente está aqui, né, a gente pensa assim, meu Deus, eu tenho que tomar cuidado comigo, com isso. Aí vem na cabeça, né, os netos, os filhos, os pais, os irmãos, os amigos. São todos que a gente tá sentindo que estão dentro do nosso barco, enfrentando aquela tempestade imensa. Aí parece, eu não tenho salva-vida para todos. Para quem eu vou escolher o salva-vidas? Eu vou salvar meu neto? Quer dizer, amar dói. Isso tudo passa pela nossa mente, né? Então, para que este amor seja uma dor, mas seja uma dor consciente, nós temos que nos prepararmos para todas as tempestades de cada dia que se inicia, né? Nós temos que pensar que amanhã nós teremos 24 horas para enfrentarmos. Serão 24 moedas para nós nos abastecermos de coisas úteis, né? Como vamos usar essa nossa fortuna, essa preciosidade, que são mais 24 horas de recomeço que a gente tem a cada dia de nossa vida, né?
E então, quando a gente vê essa família, a gente vê que isso é uma auréola de amor. E fazendo só um parênteses aqui, tem um caso também que eu acho muito bonito, de um grande pintor que resolveu que ia parar a sua carreira. Já tinha produzido muitas e muitas obras de arte, né? E agora ele queria dedicar o seu tempo integral à sua família. Então resolveu que ele iria fazer um último quadro, né, como sua despedida profissional como pintor. E então ele saiu para dar uma volta, para buscar inspiração, querendo saber, né, querendo saber sobre a temática, sobre a imagem, sobre que sentimento ele estaria expondo em sua tela. Até que ele viu um poeta e ele parou, falou assim, ele é capaz de me dar uma boa orientação. Aí conversa com o poeta e o poeta falou, olha, para ser a sua grande e última obra da vida, eu escolheria como tema o amor. Aí ele pensou, falou assim, sim, é um grande tema, né? E foi pensando, andando para casa, pensando como é que ele iria retratar o amor, até que ele se encontra com um sacerdote. Então ele começa a conversar e fala com o padre dos seus propósitos de fazer seu último quadro. E fala que foi sugerido para ele um amor. Aí o sacerdote falou assim, é um belo tema, mas eu faria sobre a fé. Porque se você não tiver fé, você não consegue instalar o amor, fixar o amor, né? Expressar o amor na sua tela. Aí ele foi pensativo, né? Amor, fé, fé, amor. E aí ele se encontrou com um companheiro que tinha sido ex-combatente de guerra. E então ele conversou sobre as suas dúvidas, sobre o seu quadro, sobre os encontros que ele tinha tido anteriormente. Aí o outro falou assim, eu acho temas belíssimos, mas para mim que tive à frente de um combate, nada se compara à paz. Aí ele ficou mais pensativo e voltaram as dúvidas iniciais, né? Então ele vai retornando ao seu lar e quando ele está chegando, a esposa vem toda amável, com um grande sorriso para ele, se encontrar com ele, né? Ainda nos jardins da sua casa. Então ele expõe para sua esposa o que ele havia conversado, os encontros que teve, né? E foram andando para casa. Quando ele entra, ele vê que vem a filha dele, né? Vem ao encontro dele toda e se deita no colo, naquele abraço amoroso, de acolhimento, de ternura. Então ele entende que o que ele tinha que retratar estava dentro da casa dele, porque ele tinha fé, ali ele tinha paz e ali ele tinha a mais alta expressão do amor, né? Então ele passa a noite na sua tela, trabalhando a sua tela, e no dia seguinte, quando a esposa acorda, encontra um belo cenário familiar, né? Então a família é aí, é isso que está aí, é onde tem um amor, onde a gente consegue semear e florescer o amor, a paz, né? E a fé. Tudo que a gente precisa está ali dentro. E Jesus, quando começa a conviver com seus discípulos, né? Com João, com Pedro, Tiago, Felipe, Mateus, todos eles, Jesus estava, na verdade, formando uma família, que ali diariamente, né? Eles vivenciavam essa plenitude. E Jesus estava sabiamente criando esse ambiente porque ele sabia que todas as virtudes e toda a sabedoria que ele necessitava para que seu evangelho tivesse um clima, né, de ação, que seu evangelho fosse vivenciado em plenitude, deveria ser dentro de uma família, né? Então aí ele identificou a fraqueza de Simão, mas fez com que ele fosse, né, o homem de ação dentro do cristianismo nascente. Ele viu as dúvidas de Tomé, mas não o desamparou, né? Não falou, não posso, já desencarnei, né? Jesus não estava mais presente entre nós. E Tomé ainda duvidava de Jesus depois de todo aquele convívio, mas ele sabia, como diz o João, né, no versículo 2:28, pois ele mesmo sabia o que havia no homem. Jesus nos conhece
Ele sabe o que tem dentro de nós, né? Ele conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. A vida toda, né? Enquanto Jesus está lá no um dos seus últimos suspiros, Humberto de Campos ainda conta que ele pede, né, ao anjo da caridade que olhe por Judas, que o acompanhe após o seu suicídio. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Isto é a fé. Olha, ele preparou em quinhoar cada espírito, né? Dar quinhão, dar muita sabedoria, dar muita força. Isso tudo que ele nos quinhou está presente em mim hoje, para que, às vezes, quando eu for convocada a apresentar a virtude da serenidade, do equilíbrio, nós estarmos ali presentes, né? Porque, como eu ouvi também, nos tempos de hoje, não dá mais para nos equilibrarmos em um prato de balança, né? Vamos refletir bem sobre isso, que é a nossa postura, que nós temos certeza que vai ter altos e baixos, mas nós temos que nos concentrarmos nessa conquista para nós adquirirmos essa florescência, né? Jesus não condenou o próximo, porque nele, Jesus disse, não condenes o próximo, porque nele observarás a inferioridade e a imperfeição. Então, se eu conheço alguém que está me incomodando pela inferioridade e a imperfeição, nós temos que conviver com isso, né? Porque isso não pode mudar o meu interior. Porque não existe nada que venha de fora para dentro, que seja, né, a modelação da nosso processo evolutivo, né? Afinal de contas, como dizia Victor Hugo em seus romances, nós somos uma experiência em evolução, né? Então, como é que está sendo a minha experiência de vida? Eu estou em evolução? Às vezes nós sabemos que nós vamos descer, né? Nessa ida à montanha. Eu me lembro de uma passagem também do livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, que tem um dos instrutores dele que se chama Albano Metelo, que ele tem uma história de vida muito bonita, né? Que quando ele está no plano espiritual, que ele conseguiu apagar alguma dessas negatividades do seu espírito, que ele já havia alcançado, né, uma certa experiência evolutiva, então ele tenta chegar a uma colônia onde exista menos sofrimento, para ele viver as venturas de alguma felicidade no plano espiritual. Mas quando ele está em subida pela montanha evolutiva, ele percebe que bem lá embaixo no pântano, a luz está muito mais intensa do que no cimo da montanha. Aí Albano Metelo fala assim, como? Lá é uma zona purgatorial, cheia de sofrimento. É lindo esse capítulo, né? Então, ele vê lá uma zona purgatorial, por que tanta luz? Aí ele percebe que Jesus, com sua equipe, né, e de grandes socorristas espirituais, está lá, tentando minimizar a dor. Então, aonde está o sofrimento muito exteriorizado, muito intenso, aí a equipe de Jesus para o amparo. Então, como é que nós não podemos seguir esse exemplo de Cristo? Como nós não podemos, como um outro capítulo aqui do Emmanuel também, que se chama Do Lado de Deus, que foi publicado na revista O Reformador, como é que a gente pode não estar se sentindo do lado de Deus? Se o que nos faz ter fé no dia que virá sempre vem dessa fortaleza de Deus, né? E quando a gente fala fortaleza de Deus, vamos pensar aqui também numa questão do Livro dos Espíritos, que a gente, né, tenta levar aqui o Livro dos Espíritos com a explicação evangélica, porque um faz parte do outro, é uma essência do outro,
né? No capítulo 13 do Livro dos Espíritos, quando fala dos atributos divinos, um dos atributos de Deus é a imaterialidade, né? Então, como é que Deus chegaria até nós que somos seres materiais? Aí que São João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Verbo divino, já que ele era imaterial, teve que se fazer carne para nos tocar. Agora, como que este Verbo nos toca, né? Com esse exemplo que Cristo nos deu, está muito patente, né? Que a presença de Deus é do nosso lado por alguma palavra material. Agora a gente fala assim, como Jesus socorre todos, como Jesus fala conosco. Aí Jesus fala que, né, através de um de nossos irmãos, ele sempre estaria em contato conosco. Então, aquele que se doa em alguma coisa, recebe. Quem não doa nada, pouco recebe. Então, a presença de Deus, a presença de Jesus em nosso lar, depende da capacidade de doar que nós temos, né? Não doar matéria, mas doar compreensão, doar palavra, doar atitude, doar trabalho. O que a gente está vendo hoje, né, nesse mundo virtual, esse mundo digital, é uma oferta incrível de lives, de estudos em casas espíritas. Quando eu estava entrando aqui um pouquinho antes, né, porque é a primeira vez que eu entro aí no site, para ver se era mais ou menos de acordo com o que eu estou mais habituada a frequentar, se era o mesmo procedimento de ferramentas, porque eu não sou da geração da internet fácil, igual minhas netas são, né? Que tem rapidez para poder chegar a qualquer lugar. Então a gente tem que ir lá buscando essa ferramenta nova. Mas o que que eu vi no Facebook, que eram várias salas de vídeos, né, com palestrantes. Na casa espírita que eu frequento mesmo, a Maria de Nazaré, nós estamos hoje com um palestrante de Conselheiro Lafayette, nesse horário também, né? E ainda nos dá a grande oportunidade de assistirmos depois. Né? Então a gente olha que bênção de ofertas, mas se está tendo essa oferta é porque nós temos por trás disso alguém com interesse em manter, né? Em divulgar essa palavra, em estudar, e a gente vai perceber que cada momento que a gente está lendo uma obra, para poder escolher um texto, para fazer algum estudo, nós estamos numa companhia espiritual muito boa. Então, o que nós estamos fazendo também? Nós estamos dando aquela condição de que a espiritualidade esteja nesse movimento junto conosco. Então, nós estamos ampliando o nosso canteiro de florescência, né? Num estado, numa energia vibratória muito melhor. Eu vou citar aqui o nosso lar do André Luiz, porque ele tem um capítulo, né, muito interessante que fala que quando na Segunda Guerra Mundial, mais ou menos no ano de 39, que o André Luiz já está lá no nosso lar, ele fala sobre uma rádio, está anunciando, lá na colônia Nosso Lar, está anunciando o início da Segunda Guerra Mundial. E depois, num capítulo mais à frente, ele fala sobre uma equipe de trabalhadores espirituais intensa, composta de um contingente de espíritos bastante grande. Estava vindo à Terra para dar um acolhimento especial para aqueles desencarnes coletivos que estavam acontecendo na Europa. Não é? Então eles buscam algum lugar onde esses irmãos possam ser acolhidos neste seu momento de grande perturbação, tal como estamos vivendo hoje, né? Então o que acontece? Eles encontram um mosteiro em que tem alguns monges orando, fazendo oração. Então eles falam, ali nós temos como se fosse um heliporto, um aeroporto, que eles poderiam pousar, né? Porque eles teriam as energias necessárias para que ali, né, se ampliasse, se formasse aquele poder de ajuda maior. Então isso tudo demanda a boa vontade dos espíritos encarnados e dos espíritos desencarnados. Aí nós vamos fazer nosso canteirinho, né? Nós podemos fazer parte deste processo de acolhimento, de recepção, de oração,
Alguns dias, deve ter umas 3 ou 4 semanas, nós fizemos um grupo de oração pequeno pelo Messenger, cabe 8 pessoas, né? Mas estamos mantendo ali os nossos 8 quadradinhos, fazendo uma corrente de oração às 6 em ponto, né? Para toda a equipe espiritual, para poder intuir os nossos profissionais da saúde, mas é alguma coisa pequena. Mas vamos pensar, se de 8 em 8, né, nós criarmos um grupinho de mestres para orarmos junto, né? Vamos ver horários de interesse em comum que temos. São pequenas ações no nosso dia a dia que a gente vai. Nós fizemos isso, não foi por ideia nossa, nós estamos copiando já um outro grupo que colocou essa experiência, que é maravilhosa, né? E a gente tem irmãos que às vezes estão assim, muito caídos nesse grupo de oração. E esses 15, 20 minutinhos que a gente permanece ali, com um texto bonito do Emmanuel, do Chico, tudo passa, nós já lemos umas 2 vezes, né? É um fortalecimento espiritual não só nosso, mas é do núcleo familiar, né? É de 8 famílias, e de 8 famílias do entorno. Olha a multiplicação. O dia que aconteceu a morte do João Batista, que eles vão até o monte, que Jesus os alimenta com o pão, né? E o peixe, olha a multiplicação. Então a oração sempre multiplica, o ambiente fraterno multiplica. Então nós temos como exercitar, né, pequenas aulas de jardinagem para nós florescermos, né, com essa experiência evolutiva mais ampliada. E que Jesus esteja sempre, porque Ele está sempre no comando, para nos intuir, alguém exemplificando para outro. As sugestões sempre são muito bem-vindas. E de onde elas estão vindo? Das lives, né? Deste movimento que está aí de ocupar a boa palavra. No livro dos médiuns, tem um capítulo que fala sobre os médiuns exaltados. E nós não vamos aqui quantificar médios somente por aqueles participantes de reuniões mediúnicas das casas espíritas. Senão nós teríamos um percentual muito pequeno de médiums, né, no nosso planeta. Então, o que acontece? Nós temos médios em todas as áreas, em todas as religiões, aqueles que acham que não acreditam em Deus, mas no fundo eles sabem que eles têm porque a ascendência divina sempre nos leva, né, a essa certeza da presença de alguém superior a nós. Isso é uma ascendência divina que não tem como ninguém negar, né? Deixa na hora que alguém está passando aperto que ele vai querer se agarrar numa força maior do que ele mesmo, não é? Então, essa ascendência divina faz isso, que a gente olha nessas lives, a gente vai vendo os exemplos, o que as pessoas estão vivendo, né? Vão sendo sempre narrados para nós. E nós aqui vamos, né, querendo imitar, fazer, né, buscar exemplificações de coisas que estão dando certo. Então, quando a gente fala aqui nos exemplos do Cristo, que a gente vai no Paulo, que a gente vai no Pedro, que a gente vai no Tiago, a gente olha os diálogos, até o próprio Bartolomeu, que o Humberto de Campos fala lá que era aquele apóstolo tão inseguro, né, que Jesus teve que colocar ele no barco e afastar o barco, quer dizer, afastar a mentalidade do Bartolomeu dos problemas diários da terra. Então Jesus vai para o mar, ele solta o barco. Então ele faz com que o Bartolomeu solte as suas angústias e penetre nessas vibrações, né? Que são aquelas que sempre nos impulsionam a encontrarmos né, um porto seguro, mais bem fundamentado, para nós buscarmos ali essa fortaleza nossa que nós precisamos ao recomeço de cada dia, né? E o estudo, ele abre muito a nossa mente. As boas palestras sempre abrem a nossa mente, né? E a gente estava falando então dos médiuns exaltados, a gente olha do que às vezes das agressividades da comunicação de hoje ao lado desses oásis que nós encontramos no Facebook, nas redes sociais de um modo geral, né? Muitas lives também no Instagram, no YouTube. Então, a forma de comunicação, a gente olha que a gente encontra um oásis ali, enquanto a gente está com aqueles médiuns exaltados.
Tem uma passagem no livro do Paulo Estevão, na realidade, me parece que é da Epístola aos Coríntios, que Paulo fala que ele precisa manter, olha essa fala, como é que é importante para a gente analisar, que ele precisa manter o espinho cravado na carne para ele se lembrar da exaltação dele. Né? Então aquele espinho é uma coisa que incomoda quanto ele vai se exaltar, porque o ânimo do Paulo era exaltado, a gente sabe disso, né? A história de vida, todo mundo conhece muito bem a história do Paulo, e no Paulo Estevão a gente tem ali com uma profundidade, a gente tem momentos belíssimos. Eu falei que a gente tem nessa quarentena uns livros muito especiais para a gente ler, né? Um deles é o Paulo Estevão. O outro eu acho que é Memórias de um Suicida, que tem também umas colocações maravilhosas. O Renúncia. Por que eu estou falando desses livros? Porque são livros longos, de 600 páginas. E a gente nunca teve tanto tempo, quem não está trabalhando presencial, quem está, né, vivenciando esse recolhimento, que algumas pessoas consideram prisão, né? E quem pode estar em casa vai considerar como um período de recolhimento e acolhimento, né? Nós temos que vivenciar essas duas facetas desse período. E então, desses médios exaltados, a gente olha dessa comunicação agressiva, se é isso que a gente quiser ficar escutando, né? Por quê? Porque a gente hoje tem ofertas de coisas boas, a gente tem opções de crescimento. Então, a gente tem que ficar muito lúcido e consciente para as nossas escolhas, porque elas vão nortear, né, esse período da nossa vida. Então, quando todo mundo fala, o homem vai sair modificado depois disso. Então, a gente pensou assim também na época de Jesus. Quando Jesus veio, quando Jesus vai para a cruz, naquele efeito manada, na turba, o que a gente pensa? O homem, depois de Jesus, vai repensar e vai ressignificar os seus atos. Mas, infelizmente, né, 2000 anos se passaram e a gente ainda, nós não nos sentimos ainda na condição que a gente queria estar. Então, eu falo assim, eu estou vivendo realmente. Será que tem 2000 anos nesse planeta e eu ainda estou assim tão lá atrás que eu preciso do Emmanuel para poder traduzir para mim, né, as passagens evangélicas? Eu não consigo viver como eu conseguiria pensar pois ele mesmo sabia o que havia no homem, nesse versículo 2:25, como é que eu ia pensar que o Emmanuel, né, podia extrair tanto ensinamento para a gente? Que eu já li tanto esse texto, eu já reflexionei tanto sobre ele, já fizemos cultos, já fiz algumas palestras sobre esse exemplo do Cristo, né? O que ele confiou, o que ele incentivou, o que ele acreditou em cada um dos seus discípulos cheios de problemas. Porque Jesus poderia ter feito com que se encarnassem espíritos prontos, mas ele preferiu o homem como a gente, para poder nos mostrar, né, que o esforço é nosso. Então a gente não vai falar, eu entrego a minha vida a Deus, né? Eu entrego as minhas batalhas, as minhas lutas e busco a minha transformação com Deus. Porque individualmente, né, eu não posso nem entregar tudo para Ele porque não é tarefa. Lá na questão 132, o objetivo da encarnação, para que nós fizéssemos a nossa parte na evolução do nosso mundo. Então, nós somos aí coadjuvantes o tempo todo, né? Então, nós temos que pensar nisso. E então, a exemplo do Cristo, que a gente tem que pensar, ajuda o quanto possas. Não está dizendo mais que possas, está dizendo o quanto possas. Emmanuel fala isso para nós, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós, né? Então, quanto a gente vai, às vezes, aqui numa comparação bem do nosso cotidiano,
quanto a gente fala assim, nossa, hoje eu, né, tô com vontade de tomar um cafezinho com broa. A gente, né, gosta de fazer isso, já fizemos uma vez, foi muito bom. Aí a Covid interrompeu, nós paramos, que a nossa proposta era fazer um culto por mês do café com broa, né? Que uma experiência que a gente teve foi muito boa. Então fala assim, vou fazer uma broa, mas a gente vai lá, pega, não precisa hoje. Antigamente a gente tinha um caderno de receita da vovó, da mamãe, né? Eu ainda tenho, né? Mas minha filha não, acredito que minhas netas também não. Por quê? Tem tudo hoje no YouTube com explicação, tem na internet receita para tudo, né? Que são as mesmas lá do livro da Dona Benta, lá atrás, na época da minha avó, tem tudo isso. Então a gente fala assim, tem 2, 3 receitas de broas. Qual que eu vou fazer? Aí eu vou ver o que eu tenho de ingrediente e vou fazer com isso, né? Então Deus sabe qual que é o meu ingrediente, Jesus sabe disso, né? Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros. Mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Olha, o Emmanuel já falou isso algumas décadas atrás. Mas será que hoje ainda existe isso? Nós ainda temos hesitações? Nós ainda temos erros? Né? Quantas gerações após nós virão e falarão, gente, olha isso que o Emmanuel está falando, é para o dia de hoje, né? Num versículo de 2000 anos, e nós estamos aqui recheados de hesitações e de erros. Mas nem por isso Jesus deixa-nos de estender-nos amorosamente as mãos, né? Agora, isso é Jesus. E eu, né? Aonde eu estou, no meu espaço, no meu canteiro, o quanto eu aceito estender as mãos, né? O quanto o reino do meu coração está aberto para aceitar, né? Aquilo que Jesus sabia que existia em Zaqueu, Maria Madalena, como é que está o meu preconceito com relação a estes erros, né? O que eu consigo fazer das minhas imperfeições? Como é que eu posso, ao longo do tempo, e tentando transformar todas essas hesitações, todas essas dúvidas, como é que eu posso criar a fé que a gente viu lá no quadro daquele pintor, né? O amor e a fé, como é que a gente pode restaurar, fortalecer, criar, porque sem esses atributos vai ser muito difícil a gente florescer em qualquer local que seja. Quando Jesus ressuscita Lázaro, a gente olha que talvez naquele momento, né, a opinião estava fechada. Jesus deveria ser morto, né? Eles não tinham dúvidas nenhuma com relação a isso. E também o Lázaro deveria ser morto novamente, já que ele não conseguiu morrer, ele foi ressuscitado, né? Por quê? Porque segundo o judaísmo naquela época, ele não viveu, né, a sua mortalha. Ele saiu de onde ele deveria estar, de seu túmulo. Então isso era condenado pela Torá. Então a gente olha ali que os homens pigmeus se revoltaram contra os gigantes, né? Que eram Jesus, que eram Lázaro, que estavam construindo esse reino novo. Porque sem esse reino construído dentro de nós não teríamos como, né, vivenciar tudo o que o Evangelho nos proporcionou, porque o Evangelho é todo ele pautado e direcionado pelo crescimento espiritual vivenciado por Jesus. A gente sabe que Jesus nada escreveu, mas sabe que Jesus tudo vivenciou. E como eu falei aqui sobre a questão 132 do Livro dos Espíritos da Encarnação, da 167 sobre a reencarnação, aí tem uma questão mais polêmica, que é a terceira que eu deixei para ler do Livro dos Espíritos, né? Que eu disse que a gente estaria intercalando o Livro dos Espíritos com o Evangelho de Jesus, que é a questão de número 260. Então, nós vimos aqui que para nós florescermos onde nós fomos plantados, nós temos que passar o processo da encarnação à reencarnação. Agora, na questão 260, né, que é a polêmica, o
para nós que temos imperfeições, não polêmica para Kardec, né? Não polêmica para os espíritos evoluídos, mas eles vieram trazer para nós essa experiência evolutiva que nós vivemos, moldada nisso que está aqui. Olha como isso, né, intriga muitas pessoas para acreditarem no processo reencarnatório. Como pode, a questão 260, como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Kardec faz essa pergunta e a resposta é: forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, precisa que se ache em contato com a gente, dada a prática de roubar. E ela tem mais uma continuação do capítulo A. A gente botou aqui roubar porque a gente não queria nem focar nessa parte, não. A gente queria focar como o espírito pode desejar nascer. Aí tem duas questões, né? Da reencarnação compulsória e da reencarnação programada. Então, nós sabemos que não é só a compulsória que nos coloca nessa situação. O que coloca são os nossos desacertos de vida passada. Né? Por que nós renascemos? Nós renascemos, né, como nós falamos, no local certo, na época certa, com a família correta, porque a gente precisa de restabelecer os vínculos perdidos em vidas passadas, os vínculos que não foram vivenciados dentro dentro do amor e da paz, né? Se nós tivemos desafetos, nós temos que reconstruir. Então, eu vou ter que estar neste local que às vezes eu acho, né, que se eu estivesse em local diferente, que eu já vi essa ponderação. Divaldo, um espírito de muita luz, uma obra maravilhosa, né? Paulo, vou falar dessa vida e da outra. Paulo, né? Um espírito que era, né, exaltado, segundo ele mesmo se retrata, segundo ele deixa entrever em suas cartas, né? Era uma pessoa que tinha uma paixão intensa, que ele tinha um fanatismo por tudo aquilo que ele vivenciava, mas que construiu um plano de trabalho junto com Estevão, que a gente não tem por proposta hoje contar a história dele, né? Mas Estevão foi o seu grande guia, o seu grande mentor, né, espiritual. Abigail, inclusive, criou o seu plano de trabalho. Logo no início do livro a gente vai ver, né? Quem lembra, ama, trabalha, espera, confia. Então ali ela fez aquele roteiro que é onde nós precisamos, né, para vivenciar o nosso processo evolutivo nos moldes do Evangelho de Luz. Assim nós vamos vivenciar dentro desse roteiro do Evangelho, né? E a gente sabe que a gente vai ter uma busca por atitudes, igual nós vimos quando Simão, né? Ele tem consciência do seu trabalho junto a Jesus. Ele, quanto Jesus, no dia da morte de Jesus, ele ficou muito mal, né? Porque na véspera ele tinha, como a gente diria hoje, pisado na bola com Jesus algumas vezes. Aí ele queria saber como ele seria perdoado. Isso não acontece com a gente, né? A gente termina o dia e fala assim, puxa, eu não devia ter tratado esta pessoa deste modo. Mas já tratei, né? Então o que eu não posso fazer? Eu não posso viver a angústia do passado, nem a ansiedade do futuro. Eu estou no presente. Então ali eu tenho que o quê? Eu tenho que me reprogramar. Talvez dentro da proposta de trabalho do Paulo, né? Ama, trabalha, espera, confia. Já fiz, né? Não consigo voltar o relógio do tempo, mas consigo construir um novo tempo, né? Esta é a nossa proposta de crescimento. Amélia Rodrigues, ela trata o Evangelho de Jesus, ela diz que ela acrescenta, né, ao que nós sabemos pelo Evangelho, ela acrescenta os casos que são narrados lá no plano espiritual. Então a gente começa a ler, a gente começa a ver aqui naquela ternura, naquele modo dela vivenciar, como que a gente queria ser diferente, né? Aí a gente tem que voltar em Paulo. Porque eu faço o mal que eu não quero
e não faço o bem que eu quero. Então são muitas e muitas reflexões para nós conseguirmos chegar, né? Para nós conseguirmos chegar àquilo que nós queremos ser, aquilo que nós precisamos ser, né? O que o Evangelho traz para nós, o que o Emmanuel, através de sua obra, ele não conseguiu deixar para nós, né? Que herança moral que nós temos. Aí nós estávamos falando do Divaldo, nós estávamos falando do Paulo, nós vamos falar do Chico. E então eu já vi uma ponderação assim. Mas olha, o Divaldo nunca se casou, não teve filho. O Chico, por sua vez, também, né, nunca se casou, não teve filho, mas tinha uma irmandade, né, que ele cuidava como ninguém. Divaldo teve filhos que ninguém tem, do coração, né? Centenas e centenas de filhos. Então as pessoas falam assim, a vida é mais fácil quando a gente está presa a uma família, são aqueles compromissos. Não, eles tiveram muito mais compromisso do que nós, eles sofreram muito mais do que nós. E nós, às vezes, não sabemos amar nem no pequeno, nas poucas coisas que nós temos que vivenciar no dia a dia. Nós temos muita aprendizagem para buscar, né? A gente consegue comparar aí o Paulo antigo com o Paulo renovado dentro da obra que eu falei sobre a leitura do Paulo Estevam. A gente olha uma evolução de personalidade, uma evolução moral muito grande. Aonde aí está a exemplificação que nós devemos buscar, né? Se nós trouxermos Jesus para o reino do coração, o que vai acontecer? Emmanuel termina dizendo para nós, num livro que se chama Irmãos, ele fala assim, avalia as bênçãos que te marcam os dias e as vitórias íntimas que entesouraste no campo das próprias experiências e nunca te acomodes com o desespero. Tem conselho melhor, né, para a gente começar a nossa noite e refletir sobre o nosso dia, sabendo que as moedas de hoje já foram gastas, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, né, nos dará nova 24 moedas amanhã para nós, né, gastarmos em coisas que nós hoje já eliminamos, que não faz mais parte do nosso roteiro de vida. São pequenas atitudes. Não temos como partir para grandes atitudes, né? Ainda temos, como Jesus conhece, a nossa carga das vidas pretéritas. Mas não vamos nos prender na angústia dos erros passados. Vamos nos iluminar nas oportunidades futuras. Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Nestes minutos, mesmo que a gente separado, só olhando para a própria tela, mas, né, que Jesus nos abençoe a todos, que tiveram a paciência de estar aqui buscando algum tipo de esclarecimento, né? E vendo que a gente pode, às vezes, muito pouco compartilhar, mas o que, né, a gente conseguir, a gente já considera, né, pelo menos uma pequena florzinha colhida no dia de hoje. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja.